Ô, Sor, Oi? tem a MIG sem gás também, né? Pois é justamente o que eu falei para vocês ali do arame tubular. Lembra? Aham. O arame tubular ela faz a autoproteção, tá? Beleza. Pois se alguém entrar, eu... Então, pessoal, olha só. Esses roletezinhos que eu mostrei para vocês, alguns são assim, tá? Outros vêm uma combinação. Tem um aqui de uma medida e outro mais aqui de outra medida, tá? Normalmente, nas máquinas lá do CTM, tá? São SUMIGs. Então, a SUMIG, quando tu tem esse número para cá, por exemplo, aqui, ó, 08, e tá ela visível para o teu lado, tá? É o lado de fora, tá? É o lado onde vai passar o arame, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, fica mais fácil. Tipo isso aqui, ó, tá? Se tá 08 aqui, desse lado aqui, deixa eu só me lembrar, mas eu acho que é isso, sim. Ou é o contrário? Deixa eu só tentar me lembrar, já faz mais de um ano que eu não vou lá, né? Mas se eu não me engano, é isso aí, gente. Não, é o contrário. Quando tá 08 aqui, ó, quer dizer que esse lado aqui é onde vai passar o arame, tá? Então, se é esse lado que vai passar o arame, desse outro lado aqui vai estar escrito, em vez de 0,8, 1 milímetro, tá? 1,0. Tá? Então, esse aqui seria um arame que a gente tem que olhar na hora de colocar o arame lá na bobina, né? No alimentador, olhar se é 1 milímetro ou se é 0,8. Se for 0,8, eu só viro essa rondana, essa daqui também, e a outra de cima, às vezes tem mais que uma, tá? Então, eu só viro aqui as rondonas. Ela tem que ter 0,8 e 1 milímetro. E 1 milímetro. E às vezes tem maiores, né? Tem 1 milímetro e tem 1,2, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho mais. Então, esse aqui a gente tem que cuidar. Porque daí, se tu colocar um arame mais espesso, pode ser que não funcione isso aqui direito. Ele vai apertar demais e o arame vai ter dificuldade de sair lá na ponta. E aí ele vai travar, tu vai tentar ajustar a máquina, os parâmetros e tudo mais, e não consegue por causa que ele pode apertar uma hora bastante, outra hora um pouco menos, e assim tu vai ter uma interferência toda hora do arame na hora de chegada lá na abertura do arco elétrico. E aí tu não consegue acertar por causa disso. Então tu tem que ir lá tem que ir lá na bobina, né? E ver qual bobina ela é, de qual arame, se é de 1 milímetro, 0,8, e colocar aqui conforme as medidas correspondentes desse arame. Aí sim. Só que não é só isso que eu tenho que trocar. Daí eu tenho que ver se aquele meu bico de contato também é 0,8 ou se também é 1 milímetro, tá? Então esse cuidado tem que ter, porque daí ele não vai passar o arame lá na frente, né? No bico de contato, porque ele também tem medida. Ele não pode ficar frouxo o arame lá no bico de contato. Isso aí pode causar uma interferência também na soldagem, tá? Ah, é mais fácil, tem soldador lá na fábrica que usa, não sei o que mais, mas está errado, tá? Não pode. Isso vocês vão ver bastante. Ah, eu faço a vida toda assim. Bom, aqui é o conduíte, tá, gente? Esse conduíte, ele passa por dentro de toda aquela mangueira ali, então, da tocha, tá? Esse conduíte é para que o arame passe com mais facilidade. Não sei se vocês lembram das marombas de freio lá das bicicletas, que ela tem uma proteção helicoidal, assim, de aço toda por fora. Não lembro? Sim, Tá. sim. Essa proteção externa aqui do conduíte é assim, tá? É mais ou menos assim. Toda essa parte aqui, ele é assim. Por quê? Como ele é tipo uma molinha, né? Ele dá mais facilidade para o arame percorrer por dentro dele, para deslizar por dentro dele. Né? E fazer a proteção, né? Então tem ele de aço
como se fosse um aço daqueles mola mesmo, né? E tem também o de nylon, tá, gente? Por quê? O de aço é para arame de aço, tá? Para inox, para esses mais duros. Agora, para o alumínio, quando o arame é de alumínio, ele é mais macio e ele vai deixando um pouquinho de material dentro desse aço aqui, tá? Essa molinha. E aí, quando vê, ele está entupido. E aí não passa o arame mais. Então, tem um de teflon, né? Um de plástico ali, de nylon, que ele facilita, então, para o alumínio passar e não ter desgaste aqui dentro e não interromper depois a passagem dele. Tá? Então, tem que ter cuidado. Quando vai soldar alumínio, usa um de teflon. Quando vai usar aço, daí é de aço. Tá? Aqui a gente tem, então, um bico de contato. Tá? Então, ele é responsável pela passagem elétrica do arame. Ó. Também tem os seus diâmetros, né? O furinho aqui, o orifício onde passa o arame aqui, ele tem, então, de 0,8, 1 milímetro, 1,2, tá? Conforme a necessidade. Não pode ter folga, ó. Este item não deve apresentar folga, pois causará perda de energia. Então, o cara diz lá, não, é mais fácil para passar o arame. Está errado, está dando problema de energia. Então, a energia que precisa gerar lá na ponta já não é mais aquela que ele tinha lá na EPS, tá? Vai dar essa diferença. Bom, galerinha, então, deixa eu mostrar para vocês alguns dos materiais que eu separei aqui. Para vocês terem uma ideia real do negócio. Bom, deixa eu começar pela tocha. Eita. Então, a tocha, né, gente? Então, ela tem toda uma cordoalha. Uma cordoalha aqui, né? Como se fosse um cabo elétrico aqui. Na verdade, tem toda uma parte elétrica por dentro, né? Fios aqui entrelaçados. E tem a parte onde conduz o gás também e por onde passa o conduíte aqui dentro. Tá? O conduíte está aqui, ó. Esse cara está aqui, ó. Certo? Então, aqui ele vai lá na máquina, engatadinho lá na máquina, e vai até o condutor do arame, onde o arame vai passar por aqui e vai chegar até aqui essa ponta, por dentro da máquina. Tá? Eu vou mostrar depois dentro de uma máquina. E aí, quando eu aperto os arames aqui naqueles roletes, né? Os roletezinhos, tá? Tem umas molinhas ali, não pode estar tão apertado também, né? Tem que ter um... A gente faz um testezinho que eu vou mostrar para vocês, que é o teste do polegar, tá? Que daí a gente sabe qual é a pressão que tem que ter essas rondanas, tá? Então, colocou o arame aqui, ele vai até a ponta, até chegar aqui na ponta da tocha, tá? Vai percorrer todo essa cordoalha aqui da tocha. Esse aqui, de vez em quando, eu tenho que trocar, porque daí ele tem desgaste, né? Então, a gente tira, puxa ele todo aqui, né? Puxa ele todo para fora. Não vou puxar esse aqui, mas dá para tirar ele todo, tá? Por aqui, nesses dois pontos aqui, ó, esses dois pinos aqui, é o contato elétrico também da máquina, tá? O que faz esses dois contatos aqui? Acionam o gatilho, tá? Acionam o gatilho, ó. A máquina tem um gatilho aqui, que a gente aperta e solta para abrir o arco, tá? Ou fechar o arco. Aqui é a parte onde vai o gás, ó. Nesse aqui maiorzinho, esse aqui é responsável pela passagem do gás, certo? Esse cara aqui, ó, vocês já ouviram falar do Poka-yoke? Sim, sir. Eu não. Já? Não. Eu não. Tá, é um sistema à prova de erros, tá? Se eu chegar com esse cara aqui lá numa máquina e colocar na minha máquina, ele vai encaixar perfeitamente somente dessa forma,
tá? Eu não tenho como virar ele aqui e encaixar ele de outro jeito. Então, ele sempre, em qualquer lugar que eu for, se eu for lá na Alemanha agora e for soldar numa máquina lá, eu posso pegar minha tocha aqui, levar lá na Alemanha, que eu vou chegar lá e vou encaixar e vai funcionar perfeitamente, tá? Então, ele é a prova de erros, ele é feito assim internacionalmente, em todos os países aí, tá? Então, não tem como eu colocar ele diferente, tá? Então, esse aqui é um conector universal. Voltando aqui para a ponta da tocha, então aqui a gente tem o bocal, né? O bocal, tá? Esse cara aqui, então, ele é responsável por conduzir o gás, né? Por conduzir o gás. Depois a gente tem aqui, ó, o bico de contato, né? Esse da ponta, tá? Vou pegar um alicate tipo esse daqui, ó. Esse alicate é de soldador, então ele serve para várias funções aqui. Aqui, ó, essa parte redondinha aqui, então eu consigo encaixar aqui e tirar o bico de contato e apertar ele também. Tá? Ele não é muito apertado, é só um aperto para que dê o contato legal ali. Tá? Não precisa arrochar isso aqui. Então, olha só, gente. O bico de contato. Se eu consigo mostrar para vocês. Se dá para ver ali, tem um furinho, né? Então, esse furo aqui, por exemplo, desse cara aqui, ele é para um arame de 1 milímetro, tá? De 1 milímetro. Então, eu tenho de 0,8, tenho de 1,2, né? Então, eu tenho que colocar conforme o arame lá da minha bobina. Não posso colocar um maior ou um menor. Depois desse cara aqui, a gente tem esse outro cara aqui, ó. Vou montar aqui. Quem é esse daqui? A câmera tá travada, senhor, então não dá pra ver. Eu não cheguei ali. Peraí que eu tô só soltando ele aqui. Eu vou desmontar aqui na máquina. A tocha, tá? Ó, aqui tá chegando aquele meu conduíte ainda, ó, tá? Ele tem que chegar até aqui. Então, quem é esse cara aqui? Que eu tô mostrando. Deu uma paradinha agora. Esse cara aí, ó, vocês estão vendo agora, é o difusor, tá? Então, o gás chega até aqui e vejo que ele é tipo aquelas coisinhas de fogão, né? Cheio de furinhos na volta. Queimador de fogareiro, alguma coisa assim. Cheio de furinho. Então, o gás chega aqui, ele abre aqui, né? E quem conduz ele lá para a ponta, certinho, é o bocal. Aí o bocal direciona ele corretamente lá, tá? Então, esse aqui é o difusor, tá? Difusor. E aqui, o que vem mais na tocha, gente? Vem essa proteção aqui, é uma proteção elétrica, porque pode dar algum contato aqui, alguma coisa. Tu largou em cima de uma mesa metálica, tá? E aí começa a dar algum contato aqui nessa parte aqui, nessa região. Então, tem esse isolante aqui, essa borrachinha isolante, tá? Então, coloco o meu difusor primeiro, vou montar ele aqui de novo. Com a mão mesmo, né? Não precisa um aperto assim daqueles exagerados, tá? Posso pegar o meu alicate aqui. Tá? Um aperto não muito forte. Depois, então, é o bico de contato. Dou mais um apertinho, não muito forte, e depois o bocal. Tá montada essa parte aqui. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, né, gente? Porque de vez em quando tem que fazer alguma manutenção, né? Tem que fazer alguma troca desses caras aqui. Então, eu vou ver ali, ó, que nem eu não estou usando, vamos supor, esse negócio aqui de proteção aqui, tá? Essa borrachinha aqui. E eu fui lá, encostei e, de repente, estragou alguma coisa aqui por dentro. Ou
usei uma corrente muito alta, um parâmetro muito alto e danificou tudo aqui por dentro, porque acontece, tá? Às vezes o cara dá uma exagerada e aí eu tenho que trocar isso aqui de vez em quando. Então, o que que aconteceu? Sei lá, deu algum problema lá na máquina, tem muito respingo, não consegui acertar, e aí ficou assim, ó. Não sei se vocês estão vendo, tem uma bolinha bem na ponta ali. Aí o que que acontece? O arame não passa mais. Bloqueou. Então eu corto ele aqui antes e troco esse cara aqui. Eu não consigo mais arrumar ele, se queimou demais. Esse aqui eu até consigo, tá? Eu dei uma mexidinha antes ali. Peguei o alicate, dei uma giradinha aqui e saiu, tá? Então, ó, tá limpo. Posso continuar usando, tá? Posso continuar usando. Tem umas bolinhas ali, ó, de respingo. Dou uma limpada aqui, passo o alicate, tiro um pouquinho dessa sujeira, tá? Isso aqui interfere na hora da soldagem. Então, o arame tem que passar bem de leve, bem normal ali. E acontece também de criar respingo aqui dentro, ó. Tá vendo? Tá cheio de respingo. Aí, o que que eu faço? Pego o meu alicate aqui, fecho ele, boto a ponta aqui, deixo ele abrir e limpo. Tem esse cara aqui para limpar, tá? Ó, ele tem uma molinha, né? Ele volta aberto sempre. Então, bota ele ali para limpar. Ou esse cara aqui, ó. Tá? Esse aqui também. Ó, ele se abre ali dentro, umas molinhas, né? Eu fecho ele aqui, coloco ele aqui dentro, abro ele aqui. E sujei a mesa da mulher aqui, eu vou apanhar logo. Tá? Então, eu limpo aqui e tá feita a manutenção. O que que eu posso fazer para não aumentar o respingo ali, tá, gente? Tem um produto que a gente chama de anti-respingo. Então, eu posso passar o anti-respingo aqui dentro. Tem uns que são tipo um óleo, uma graxinha assim, né? Aí eu aqueço ele um pouquinho, faço uma solda lá e mergulho ele lá naquela graxinha lá, que é o anti-respingo. E tem um que é aerosol, que daí tu vai ali, dá uns jatinhos, até mais econômico, né? E deixa ele lubrificado ali para não ficar grudando esses respingos. Esses respingos podem trazer dificuldade para soldar também, tá, gente? Por isso que a gente tem que estar limpando. O máximo que a gente puder evitar no respingo, melhor, né? De respingo, melhor. Bom, desses caras aqui, tem eles também um pouquinho diferente, depende da máquina, tá, gente? Então, tem esses aqui que são só de encaixe, ó. Eu vou lá na minha tocha, esse aqui é com rosca, tá? Essa que eu trouxe aqui hoje é com rosca. Tá? Mas eu posso pegar um outro que seja liso aqui, que não tem essa rosca, né? E encaixo ele aqui, tá? Ele é só de encaixe, daí eu tiro e coloco a hora que eu quiser. Mais rápido, né? Mas esse de rosca é melhor. Deixa eu ver o que mais que eu não mostrei. Bom, eu não tenho outros diferentes desse aqui, tá, gente? Eu tenho, mas tem diversos tipos de bicos, tá? De bico de contato e também desse bocal, tá? O bico de contato tem uns que são mais curtos, outros são mais compridos, tá? Esse aqui é o que eu uso na média aí, então. Depende do tipo de posição e qual é o tipo de junta que tu vai soldar, daí tu pode fazer uma escolha, tá? Mas esse aqui são juntas mais comuns, então é as que eu tenho para mostrar para vocês. Mas tem diversos modelos, tá? Bom, essa parte da tocha, depois eu dou mais uma conversada com vocês numa live assim, que eu estiver mostrando essas coisas na máquina aqui, né? Aí, gente, lá no alimentador tem esse cara aqui, ó. Eu estava falando para vocês, que é por onde vai passar o arame. Então, eu venho com o arame, né? Para poder chegar até a tocha, saio lá do carretel,
coloco ela aqui. E aqui, no caso desse aqui, é 1 milímetro, tá? Tá aqui, ó, 1 milímetro. Então, se o meu arame for de 1 milímetro, vocês não estão conseguindo ver, eu acho. Tá, mas tem 1 milímetro aqui escrito, tá? Então, ela tem que passar onde está descrito 1 milímetro. Então, é esse cara aqui, é 1 milímetro. Do outro lado, eu tenho 1,2, tá? Então, o arame tem que ser de 1,2 e tem que passar aqui. O que acontece lá na máquina? Na máquina, ela vai vir, né? Aí vai ser sempre aqui o lugar onde vai passar o arame. Não tem como mudar para cá. Então, eu tenho que virar esse cara aqui, tá? Viro e coloco a medida certa. Se eu apertar demais, o arame vai ter dificuldade de passar. Se eu apertar de menos, de repente, nem vai puxar arame. Então, eu tenho que fazer um testezinho, que esse é só mostrando na prática ali para vocês ali, que eu não vou conseguir falar agora para vocês. Mas é um testezinho simples, tá, gente? Para a gente poder fazer essa movimentação e saber se ele está numa pressão ideal ou não. Tá? Então, isso aqui é um cuidado que a gente tem que ter. A colocação do arame também tem que ter um cuidado, né? De não colocar ele de forma que seja dificultoso para ele desenrolar, né? Então, sempre para o lado certo, ali, o lado que a gente consiga desenrolar ele melhor. Outra coisa aqui, ó, gente. Falando mais da tocha, aqui dessa parte da tocha, tá? Então, lembra que tem 2 botõezinhos lá, duas ponteirinhas aqui, que são onde passa o sinal elétrico, né? Então, ele chega até o interruptor, quando eu aciono, fecha o contato, vai liberar o arame, né, para fazer a soldagem. Quando eu solto, vai parar de passar arame, vai parar tudo, tá? Então, aqui, ó, ele tem um interruptorzinho aqui dentro, né? Interruptorzinho. E aqui dentro também ele tem uma câmera de gás, tá? Que é justamente para que eu possa fazer, então, o fechamento desse cara aqui. É uma câmerazinha de gás, tá? Só que quem dá o sinal para esse cara aqui é uma válvula solenoide, que está lá na máquina. Está lá na máquina, tá? Essa válvula, que aí sim, quando tem presença de gás, ela libera para poder passar e chegar até aqui na frente. Quando ela recebe esse sinal daqui elétrico, né? Daí ela vai liberar lá na máquina, lá essa solenoide lá para poder passar o gás aqui, certo? É uma válvulazinha que depois eu mostro para vocês, essa solenoide. Aí às vezes acontece o quê? De eu apertar aqui e não tá passando o gás. Então essa solenoide pode estar interrompida, pode estar com uma sujeira, ela pode estar com mau funcionamento, então é bom a gente saber onde é que ela está, mais ou menos, as máquinas ali, que às vezes é só uma batidinha, ela já volta a funcionar. Tá? É uma coisa bem simples. Então, tem uma câmerazinha de gás e tem um interruptorzinho aqui, né, gente? A parte elétrica aqui para poder liberar. Bem simples o funcionamento, na verdade. Tá? Essas tochas, quando a gente vai adquirir uma, tá? Elas não são muito baratas também, né? A gente sempre vai comprar dependendo da tua utilização, né? Vamos supor, eu vou fazer soldas simples, vamos supor soldas com pouca corrente, então tu vai lá e compra uma de 200 amperes, por exemplo, tá? Eu quero uma para mais correntes, eu vou lá e compro uma de 500 amperes. Por quê? Porque se eu usar para 500 amperes a de 200, todo esse negócio aqui ele é mais frágil que tem aqui dentro. E aí vai me detonar essa tocha. Ela não é barata, uma tocha mais simples aí é uns R$700. Tá? Então eu tenho que ter esse cuidado de não usar uma com fator maior, né? E acabar estragando. Por exemplo, lá na Marco Polo, lá a gente trabalha com o curto-circuito, tá, gente? Que é uma transferência de material. Curto-circuito, ele não precisa de tanta corrente, tanta tensão, tá? Mas em alguns casos até vai.
Mas, se eu for usar spray, vamos supor, para soldar um chassi, que a chapa é mais grossa e tudo mais, e usar uma solda, que a transferência de metal é por spray, aí eu preciso ter uma tocha refrigerada. Tá? Então, essa tocha aqui, ela não é refrigerada, essa que eu mostrei para vocês. Ela é uma tocha comum, mas ela serve aí para 500, até mais aí. Essa tocha é bem reforçada. Mas, se eu vou passar disso e fazer uma transferência de metal por spray, aí eu uso de 400, de 350 a 500 amperes. A tensão da máquina fica muito alta e a corrente também muito alta. Então, ela aquece muito, muito mesmo. Então, ela tem que ter uma refrigeração. Então, ela teria mais uma condução por dentro dela aqui, mais um condutor de água, tá? Para poder fazer o resfriamento. Porque senão ela detona com a máquina, com a tocha, tá? Então, dependendo da corrente e tensão aí, é utilizado uma com refrigeração. Deixa eu voltar aqui. Eu nem vou ir muito longe nessa parte aqui. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer dessa partezinha aí. Ô, Sir, tu comentou lá que a máquina é o mesmo, só muda o gás. Eu tenho que, tipo, quando eu mudo o gás, eu tenho que usar um pouco ela pra, tipo, sair aquele restinho que ficou, talvez? Na hora que tu abrir o arco elétrico, é tão rápido que ela já vai queimar aquele pouquinho que tem ali, sabe? É o pouco que tem, é da tocha até o metal de base. No máximo ali de comprimento, né? Uns 3 metros no máximo. Então é muito rápido essa queima aí. Mas ela acaba não ficando se tu despressurizar, né, a máquina. Então isso também pode ser colocado como uma parte assim de manutenção até no dia a dia. Vamos supor, tu vai usar a tua máquina, tá? Que nem no meu caso aqui. Eu tenho um cilindro e tenho um manômetro. Então eu vou lá e fecho o registro do cilindro, tá? Deixo o meu manômetro aberto ainda, tá? E abro o arco elétrico, ou não abro, não precisa nem abrir o arco elétrico, só aperto o gatilho, ele já vai sair aquele gás e vai despressurizar todo o meu sistema de gás, tá? Porque ele está pressionado ali, né? Então vai despressurizar, depois eu vou lá e fecho a minha válvula e pronto. Tá? Então é bem pouco o gás que vai ter ali, né? Mas Sim. é uma boa até a tua pergunta aí, por causa que pode ser uma parte de manutenção mesmo aí, de como tu mantém os teus equipamentos, tá? Obrigada. De nada. Então, quando eu estava falando para vocês do rolo do arame, tá, gente? Sempre cuidar o rolinho do arame aqui, ó, para ele passar e vir nessa situação aqui, ó. Tá? O arame ele tem que passar assim, ó, fácil, tá, gente? Se eu colocasse ao contrário, o arame ia vir daqui, ó. E aí ele já ia pegar aqui numa partezinha viva e ia criar uma mordedurazinha ali no arame e ia ter dificuldade de passar. Então, na hora de colocar, né, tu tá colocando um aramezinho meio pesado ali, um rolinho meio pesado, tem que ter esse cuidado. E aí, na troca, né, tem que estar sempre cuidando para não soltar esse arame. Se tu soltar o arame aqui, ele vai começar a desenrolar e tu perde um carretel, às vezes, inteiro de arame. Ele se enrola todo e tu não consegue mais acertar. Tem que jogar fora. Tá? Então, tem que ter um cuidado nesse arame, dar uma enroladinha aqui, né? Ele vai estar enrolado já, né? Quando vem de fábrica. E aí, só na hora de soltar, ter cuidado de passar aqui. Por quê? Ele está enrolado de fábrica, ele tem uma dobrinha. Aquela dobrinha não vai passar por aqui. Vai ter que cortar com o teu alicate. Então, tu vai pegar, vai tirar, né? Aquela dobrinha, vai cortar aquela dobrinha, vai ter que ficar segurando e colocando isso aqui ao mesmo tempo, sem deixar escapar. Depois que chegou aqui, é tranquilo. Daí tu vai apertar as molinhas aqui e ele vai estar seguro, então só vai passar daqui para frente agora, né? Mas tem que ter esse cuidado na hora da colocação aqui. Eu vou fazer depois uma colocação de arame, tirada e limpeza da máquina, para vocês verem como é que funciona. Aí a gente grava e já falo sobre o que eu tinha comentado antes ali, para ficar registrado.
Bom, sobre os gases daí, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Que seja para começar uma partezinha aqui. Bom, lembra que eu tinha falado sobre o gás argônio ali, que ele fica mais copado, que ele fecha mais, né? Assim, a transferência dele ali, ele fica mais fechadinho, porque o outro é mais volátil. Olha o que acontece aqui, ó, nessa figura aqui, por exemplo, tá, gente? Se eu usar só o argônio, no metal que está sendo transferido, ele vai ter uma penetração funda, assim, né? Mas não tão larga, ó. Tão larga, tá? Do material, e ele vai fechar bem aqui em cima, tá? Ele não vai deixar o calor se extinguir tão rápido, tá? Agora, quando eu tenho uma mistura de hélio, ele não consegue penetrar tanto, ó. Tá? Ele penetra, deixa mais largo por causa do argônio, mas não consegue penetrar tanto, mas fica bom até, tá? Só o hélio puro, ele é bem volátil, olha o volume que ficou aqui em cima, mas ele não consegue penetrar tanto, tá? Quando eu tenho o CO2, ele faz uma grande penetração, mas também fica bastante material por cima e bastante material por baixo. Então é por isso que se faz essas misturas, tá, gente? Para a gente ter uma soldagem adequada para cada tipo de material ou elemento que a gente está construindo, tá? Então, às vezes, a gente usa uma mistura, que nem eu uso a mistura de CO2 com argônio, para ele ficar não tão alto, né? Dá um acabamento melhor, porque esse aqui ele fica meio áspero, ele dá um acabamento melhor e ele penetra melhor também aqui, tá? Não fica tão volumoso como aqui, tá? Então, se a gente tiver a oportunidade lá, de repente, de fazer essas soldas com gases diferentes, vocês vão perceber bastante isso daí. Que com a mistura ele fica bem melhor, bem mais bonito, dá menos respingo, tá? Olha só, por exemplo, aqui ó, no arame, tá? Olha só a construção de respingos aqui nesse desenho. Bem menos. Olha aqui no CO2. Bastante respingo. Tá? Então, às vezes o cara diz, tem que eliminar o respingo. Ah, então vou ter que usar uma mistura. Tá? Falando em ácido carbono, tá, gente? Então, eu vou ter que usar uma mistura, ou usar argônio. O argônio puro seria para alumínio e seria para o inox. Beleza. Então, vamos usar uma mistura, que daí é CO2 com argônio. Daí ele dá um acabamento melhor e uma penetração bem melhor. O arco fica bem mais estável, tá? Não é tão volátil, que nem eu falo para vocês. Ele é mais estável, então ele fica melhor, tá? Também tem uma outra utilização do gás, tá, gente? Quando a gente vai soldar cilindros ou como é que eu posso dizer para vocês? Vasos de pressões, tá? O que é um vaso de pressão, gente? Sabe o botijão de gás? O botijão de gás é um vaso de pressão, tá? Então, esses cilindros, assim, que são usados para gás, para ar comprimido e tudo mais, são vasos de pressão. São as soldas mais difíceis que tem para fazer, tá, gente? Que a gente tem que eliminar qualquer vazamento, né? Então, para fazer a solda nesse cara aí, e eu não tiver ele totalmente fechado, ou até mesmo tendo ele fechado, sempre quando eu vou chegar no final do cordão vai ficar um furo, porque tem oxigênio lá dentro, tá? Então, às vezes, eu tenho que fazer a solda e adicionar um gás de purga, que a gente chama, tecnicamente, gás de purga. Esse gás de purga é o mesmo gás que eu utilizo para fazer a soldagem. Tá? Eu tenho que tirar o oxigênio lá de dentro. Lembra que o oxigênio faz mal para a solda? Então, eu tenho que tirar o oxigênio lá de dentro. Então, eu vou lá e expulso ele com gás de purga. Coloco um gás semelhante, ou um gás carbônico, sei lá, e faço a minha solda, né, até o final e ela vai fechar. Aí sim ela vai fechar, não tem mais oxigênio ali para sair dali. Então aí sim eu consigo fazer a solda até o final sem ficar furinho nenhum, tá?
porque eu utilizo o gás de purga. A maioria dos soldadores aí não sabe dessa condição aí, tá? Sempre tem gente perguntando por que que fica aquele furo, porque não utiliza o gás de purga, tá? Então tem que usar o gás de purga. Então, aqui está mais ou menos alguma coisa, vocês vão ter que ler isso aqui, tá? Mas pela explicação aqui, vocês vão ver que aqui o desenho já mostra mais ou menos o resultado que dá, né? Esses gases aí, utilizando essas misturas e tudo mais. Falando um pouco sobre a característica, né? Eu acho que já vai terminar a nossa live aqui. Vou deixar para vocês lerem essa parte, tá? Eu não vou liberar ainda o conteúdo, depois eu quero fazer um trabalho com vocês, mas eu estou articulando ainda, tá? Depois a gente conversa sobre isso, daí a gente vai fazer um trabalhinho de soldagem aí também. Opa, da hora. E aí, sobre esse negócio aí, se a gente vai ter aula amanhã ou não, eu vou ver se eu entro em contato lá com a coordenadora, lá, ver o que ela me diz. Qualquer coisa, amanhã daí a gente não vai ter aula, tá? Mas eu aviso vocês pelos grupos. Se caso não tiver aula, amanhã, beleza, daí acompanha Marco Polo, porque o Senai teria feriado quarta-feira. Daí, se caso for feriado amanhã, quarta-feira a gente tem aula. Se não for feriado amanhã, quarta-feira a gente não vai ter aula daí. Tá? Mas eu vou ver certinho no grupo aí, depois eu respondo para vocês. Certo, galera? Certo. Então tá. Certo, senhor. Beleza. Até. Beleza, senhor. Até. Valeu.